Capítulo 6. No quarto, Elizabeth foi a primeira a falar. Sentada na cama ao lado da filha, ela contou de novo sobre os pesadelos que Vitória acordava gritando, suada, o coração saindo pela boca, mas pouco falava sobre o que sonhara. Às vezes, Dr. Schiller, acho que Vitória anda mais assustada. Olha muito para os lados como se houvesse algo ou alguém à espreita. Vitória olhou para a mãe. Elizabeth jamais dissera isso daquele modo. Às vezes ela diz que se sente observada e isso a assusta muito. Vejo minha filha mais irritada também, um pouco triste. Olhou na direção de Vitória, angustiada, eu acho, mas sonolenta, sem vontade de fazer as coisas que normalmente faria, como procurar as amigas e estar com elas. Desta vez Vitória se surpreendeu. Ela não achava que a mãe estivesse reparando com tanta atenção. O médico escutou tudo, fez perguntas, esmiuçou os sintomas, examinou a jovem, por fim, indagou sobre a saúde dela de modo geral. Pois bem, mocinha, ele disse ao colocar o estetoscópio e o termômetro na maleta. Não há nada de errado com seu corpo neste momento. Parece-me bem saudável fisicamente. Isso é bom. Vou agora conversar com seus pais lá embaixo para que você possa descansar. Deixarei com eles as receitas e explicarei todos os cuidados necessários para que você fique bem. Ele sorriu para a garota que conhecia desde bebê. Quanto a você, deve dormir. Nada como um novo dia, não é mesmo? Não se preocupe. É só uma fase, querida. Vai passar. O Dr. Schiller foi pegando dentro da maleta material para aplicar uma injeção. Vou aplicar meia ampola apenas, pois ela já tomou calmante essa noite, explicou aos pais. O que vai dar? Quis saber, Sr. Milton. Pentotal. É um barbitúrico. Fará com que ela se sinta relaxada e durma melhor. Após a explicação, o médico ficou ali, jogando conversa fora e observando as reações da paciente, verificando que ela estava bem. Já um pouco sonolenta, respirando com tranquilidade, sem náuseas, dores ou qualquer reação alérgica. Ele tirou a pressão dela mais uma vez. Tudo em ordem, declarou. Guardou o aparelho de pressão na maleta e foi saindo do quarto, fazendo sinal aos pais para acompanhá-lo. Sua mãe já volta, tá? Falou o Dr. Schiller à Vitória, um pouco mais alto do que o normal. Quero apenas conversar com seus pais. Vitória não teve forças para perguntar o que ele achava que ela tinha. Veja bem, Sr. Milton, sou pediatra. O Dr. Schiller falava olhando para o pai da paciente, e uma xícara de chá providenciada pela mãe soltava vapor à sua frente. Mas procure me manter informado. Mesmo assim, é claro que não posso fechar nenhum diagnóstico com base em uma consulta. O senhor aceita um pedaço de bolo? Perguntou Elizabeth, desenxabida com a situação da filha, mas prezando pela hospitalidade. Obrigado, mãe. Aceito. Elizabeth providenciava o bolo. O médico continuou sentado à mesa da cozinha, mãos juntas sobre ela, encarando o semblante sério de Sr. Milton. Se o que houve hoje fosse um episódio isolado, eu ficaria com a hipótese de uma hipoglicemia seguida por uma crise de ansiedade. Mas avaliando o conjunto e levando em consideração tudo o que me relataram, não seria interessante uma consulta com um psiquiatra? Psiquiatra? Elizabeth franziu a testa, a faca no bolo, esquecida na mão. Do jeito como a mãe da paciente estava, sem maquiagem e com uma touca de dormir esquecida na cabeça, parecia ainda mais jovem. Já ouviram falar em conversão histérica? Os pais ficaram olhando para o médico calados. Os sintomas que Vitória apresentou hoje na festa podem ter sido, sim, uma crise de ansiedade.
Repito isso e ponto. Pode nunca mais acontecer. Por outro lado, verifico que há uma série de pequenos episódios recorrentes acontecendo com a menina. Não sei se já ouviram falar em Breuer ou Freud, mas segundo eles, os sintomas histéricos ocorrem quando a paciente retém ou bloqueia, geralmente de forma inconsciente, algum processo mental carregado de emoção. O que quer dizer? Perguntou novamente a mãe, ansiosa, apoiando o prato com o bolo diante do médico. Essa intensa carga emocional estrangulada, impossibilitada de exprimir-se pelas vias normais, acaba somatizando. Significa que os sintomas emocionais criam sintomas físicos que se descarregam no corpo da paciente, sem controle, e culminam em crises que podem ser violentas. Mas então ela está inventando sintomas? Murmurou Elizabeth. Acho impossível. Não me entenda mal, Vitória o sente plenamente. Na verdade, os sintomas da histeria são chamados de conversão. E a conversão é justamente a transformação de um sintoma emocional em físico. É isso que quero enfatizar. A origem dos sintomas físicos é emocional, uma dor emocional. Mas de que sintomas emocionais o senhor está falando? Perguntou o pai, um pouco carrancudo. Bem, Milton, isso eu não tenho como dizer. Mas, em geral, eles decorrem de desejos inconscientes ou de lembranças sepultadas no passado, que foram vividas como estresses ou traumas psíquicos. Os psicanalistas que mencionei acreditam tratar-se de coisas vindas de um passado muito remoto. Entretanto, o médico foi mais cauteloso, tomando um gole de café e cortando calmamente um pedaço do bolo. Freud percebeu que a questão da sexualidade estava presente na maioria das suas pacientes tratadas. Uma sexualidade reprimida fortemente ou condenada ou relacionada a ideias perturbadoras. Minha filha não tem traumas, Dr. Schiller, falou Milton John secamente. Muito menos ideias sexuais reprimidas. Isso é um absurdo. O médico foi sábio em não retrucar. Apenas continuou. Bem, vamos chamar genericamente de estresse emocional, seja de onde ou o que for. Pode mostrar-se como algo irrelevante para você, Milton, que é um homem experiente e adulto, mas isso não isenta a Vitória de ter vivido, sim, experiências que ela entendeu como muito negativas e cujas reminências perturbadoras ou embaraçosas ficaram trancafiadas tão fundo que ela sequer tem a consciência, mas que podem estar contribuindo para o quadro atual. O doutor comeu mais bolo. É apenas uma possibilidade, claro, e não um diagnóstico, porque vi que simplesmente não nos conta. Então, por que não diz o que a incomoda? Porque ela não se lembra, Alice. Aperteou o Sr. Milton novamente. Ele acabou de dizer isso, baseado no tal Freud, não é mesmo? Daí a ser realmente verdade, temos um longo caminho. Elizabeth tinha dificuldade para entender aqueles conceitos. Era difícil compreender como questões da mente tinham o poder de interferir na saúde física de alguém. Freud notou que pensamentos perturbadores ou desejos conflituosos reprimidos ou mantidos inconscientes, respondeu o Dr. Schiller ao comentário do pai, ainda assim, podiam causar fortes sentimentos de culpa e ansiedade intensa nas pacientes. Vocês me disseram que Vitória tem pesadelos. Essa pode ser uma forma de aliviar os sintomas psíquicos, mas pelo visto não está sendo o suficiente. Então, essa maneira negativa se acumula, porque as pacientes não conseguem elaborar seus traumas. Então, quando temos um gatilho, a crise acontece. É uma crise sem causa orgânica conhecida. Gatilho? Indagou Elizabeth, a tez pálida. Algum fator desencadeante pode ser qualquer coisa. Nem sempre a paciente encontra lógica na relação entre causa e efeito.
Na verdade, suspeita-se que as pacientes histéricas estão divididas em duas partes. Uma é o eu consciente e moral, a Vitória de sempre, que vive em sociedade e se comporta adequadamente. A outra Vitória é realmente alguma outra coisa, problemática, irracional, instintiva e que precisa ser contida de alguma forma. A sensação de sufocação, os acessos dramáticos, dormências, desmaios, incapacidades repentinas de falar ou de ingerir alimentos, audição prejudicada, vômitos. Vitória apresentou em maior ou menor grau algum dos sintomas clássicos da histeria, sem querer alarmá-los. Afinal, é meu dever orientá-los. A histeria, quando grave, pode mostrar-se até com paralisias de membros, cegueiras temporárias, convulsões, contorções do corpo que podem ser tão sérias a ponto de causar prejuízos motores. Elizabeth estava apavorada. E o que devemos fazer? Como eu disse, por ora, deixem que ela descanse. Deem o calmante à noite para dormir melhor por alguns dias. Por sinal, o Dr. Schiller abriu sua maleta a fim de selecionar 2 comprimidos vermelhos que entregou à mãe. Um amanhã à noite e outro na próxima. É Seconal. Farei a receita para que possam mandar o farmacêutico aviar o medicamento. Ela só deve tomar sob supervisão, em caso de necessidade real. Elizabeth pegou as 2 cápsulas, olhando-as, antes de guardar dentro de um pequeno pote no armário alto da cozinha. Se o problema continuar, procurem um bom psiquiatra. A psicanálise tem por objetivo tornar consciente aquilo que está inconsciente e, assim, tentar atingir a cura. Ele terminou o chá e o bolo. Delicioso, senhora Elizabeth. É muito importante. Mesmo se tratando de minha opinião pessoal, aconselho vocês a evitar dizer coisas do tipo isso é frescura ou é só coisa da sua cabeça, ou condená-la de qualquer forma. O sofrimento psicológico de Vitória é real e diminuí-lo por não o entendermos é uma forma muito cruel de boicotar a melhora. Doutor, murmurou Elizabeth, cansada. Notei que o senhor se referiu a pacientes femininas o tempo todo. Mulheres, estou certa ou foi só força de expressão, já que Vitória é uma garota? Sim, você está certa. A histeria tem sido relatada basicamente como uma doença feminina. E quanto às aulas? O pai foi mais prático. Começam segunda-feira. Farei um atestado. Talvez fosse bom que a menina mudasse de ares um pouco, antes de começar o ano letivo. Se ela concordar, é claro. O objetivo é minimizar qualquer estresse e não causar outro. Uma semana fora seria possível? Já viajamos nessas férias, mas ela adora a casa do avô, ponderou Elizabeth, olhando para o marido. Admitiu o Sr. Milton. Poderia ser uma opção. A fazenda dos meus pais fica na Geórgia. Perfeito, exclamou o Dr. Schiller. Ficamos assim, então. Avisem a família do ocorrido, apenas para que estejam cientes. Mas ninguém deve abordar o assunto, exceto se a própria Vitória o fizer. A ordem do dia é comer bem, dormir bastante, ler um livro e fazer coisas que a agradem. Se precisarem novamente de mim, estarei à disposição. O médico foi erguendo-se da mesa. Seu bolo é realmente maravilhoso, senhora Elizabeth. A primeira semana de aulas era geralmente marcada por apresentações dos professores, explicações sobre o curso, integração entre os alunos e pouca matéria. Justamente por esse motivo, os pais de Vitória não hesitaram em dar ouvidos à sugestão do médico. Embora inusitada, Vitória ficou feliz com a proposta. Era bom sair um pouco de Pérola do Sul e deixar para trás tudo aquilo que a atormentava.
Pelo menos era o que ela desejava fazer. Deixar para trás. Dormir em outro quarto. Passear por outros arredores. Não era possível que ele a seguisse até outro estado. Ela ia acabar percebendo que tudo não passou de uma fase ruim, como dissera o Dr. Schiller. É verdade que andava tensa e irritadiça. Quem não ficaria, afinal, com tudo o que vinha acontecendo? Mas Elizabeth tinha observado bem. Vitória estava sentindo também uma tristeza inexplicável, que não condizia com sua personalidade. A jovem não havia realmente notado, concentrada nos eventos mais chamativos. Sua mãe era fogo, com aquele jeitinho de não se mostrar invasiva, ia radiografando a filha de cima a baixo. E o sono, então? Quando Elizabeth mencionou o fato, Vitória relembrou-se de todas as vezes em que, se deixassem, passaria o dia na cama. Por isso, e mais um pouco, é que a possibilidade de ir à Geórgia surgia como uma luz no fim do túnel. Mesmo que Vitória já houvesse viajado durante as férias, mas a mãe e a tia Elsa, irmã de Elizabeth, o tio Elton e os 3 primos. Mas fora logo o início das férias escolares. E a garota ainda não estava vivendo aquela montanha-russa emocional. Tinham ido à Flórida 3 semanas em Miami Beach e aproveitado muito sol e tranquilidade. Sr. Milton não pudera ir, nem por um fim de semana. Segundo ele, não podia deixar a loja ao Deus dará e os funcionários e aprendizes por conta própria. Com o capitão fora do barco, o barco afunda, ele gosta de dizer. Não deixava de ser verdade, mas era também a desculpa favorita de um workaholic. Sim, um workaholic, gritava Vitória, atazanando o pai. A fazenda era totalmente diferente. Seria uma válvula de escape muito providencial. Vitória tinha muitas boas lembranças de infância relacionadas à casa dos avós paternos. A propriedade era próspera e rica, entranhada na região bucólica e pacata perto da cidade de Washington, no condado de Wilkes, na região de Piedmont, e não muito longe da capital da Geórgia, Atlanta. Umas 100 milhas de distância, talvez, mas com todo o investimento feito em estradas de todo tipo, era até rápido e bem divertido. Não se sabe se por sorte ou destino, o Sr. Otto nunca cultivou algodão e saíra relativamente inteiro de todos os problemas que o produto enfrentou, incluindo a Grande Depressão. Quando a fazenda não desmoronou, mesmo sendo a Geórgia um dos estados mais atingidos pela crise. Depois disso, a fazenda de gado leiteiro diversificava sua produção, investindo também nos pessegueiros. Desde pequena, Vitória ouvia dizer, sempre com um certo silêncio repleto de assombro, qual era o imponente título dado à Geórgia, Empire State of the South, embora fosse um estado agrário, mas era o codinome Peach State que mais lhe trazia recordações, provavelmente pela generosa quantidade de pessegueiros cultivados ao redor da casa da fazenda, e pelo fato de viver em cima das árvores e comer as frutas até quase explodir, junto com os primos. Vitória também sempre sorria ao recordar da figura da avó. Na cozinha, cercada pelas criadas, com um enorme avental bordado e descascando pêssegos ao som de Georgia on My Mind. Enquanto as crianças tentavam roubá-los, eram expulsas debaixo de gritos e ameaças falsas de não comerem o doce quando pronto. E essa era a parte preferida da brincadeira, fazer novos planos, ainda melhores, sobre como roubar frutas lavadas e descascadas, sem serem vistas pela dona da cozinha. Porque apesar dos cabelos brancos,
A dona da cozinha ainda era forte como uma vaca leiteira. Tudo nas palavras da própria avó. Porém, quando as crianças se comportavam, eram bem-vindas à cozinha da vovó. E ela contava todo tipo de histórias, desde as de sua infância simples, o pai austero, as negras escravas que cuidavam da casa, até o que a senhora Ruth Ann considerava o acontecimento do século. Foi em dezembro de 1939, dia 15. Estivemos em Atlanta, seu avô, eu e minha irmã solteira, para a estreia do filme Gone with the Wind. Teve muitas partes filmadas em Atlanta. Oh, isso mesmo, bem aqui. Vimos Clark Gable e Vivien Leigh ao vivo. Como era linda a diaba daquela Scarlett O'Hara. E Olivia de Havilland, claro. Mas Hattie McDaniel, a atriz afro-americana que levou o Oscar, não pôde entrar no evento. Apesar de tudo, fiquei com um pouco de pena da pobre, mesmo sendo a coisa certa a se fazer. Não se podia misturar demais as coisas, mesmo naquela época. Podia causar algum tumulto, sabe? Quando pequena, Vitória não entendia direito o que era essa tal tumulto. Embora desde cedo soubesse que nem o pai, nem o avô gostavam que ela brincasse com crianças negras. Daí a isso ser motivo de confusão. A cidade de Washington também tivera bastante importância na época da infância de Vitória. Era onde ela sempre ia com as criadas ou a avó para dar uma volta, na biblioteca de Mary Willis, projetada no estilo Queen Anne. A primeira na qual Vitória entrou. Tinha ficado extasiada desde a torre com tampa de abóbora e com os vitrais, sem falar na quantidade de livros que para uma criança pequena parecia fantástica e era grátis. Vitória tinha verdadeira adoração pelo lugar. Acostumou-se a retirar livros, um após o outro, desde que aprendera a ler. Mais tarde, adolescente, foi na própria Mary Willis que Vitória conheceu o nome de um dos ícones da região, Sarah Porter Hillhouse. Para seu espanto, Sarah fora a primeira editora de um jornal feminino nos Estados Unidos, e isso nos idos de 1804, trabalhando para O Monitor. Foi nesse momento em que Vitória realmente achou que poderia tornar-se, sim, por que não, uma jornalista e escritora de sucesso. Ao lado de tanta modernidade, foi também em Washington que a primeira mulher foi enforcada 2 anos depois. Na manhã seguinte, domingo, Sr. Milton John acertou os detalhes da viagem com o pai. O avô de Vitória, Sr. Otto John de Anderville. Vitória iria de trem. O pai não tinha como levá-la, em função dos compromissos das segundas-feiras, inadiáveis. A garota estava contente com isso, porque não era sempre que pegava um trem, quanto mais sozinha. Foram tantas vezes que Vitória passeou de bicicleta, acompanhando alguma linha férrea, e sua mente perdia-se, naqueles instantes, inundada com ideias de ir para algum lugar. Era um sentimento forte e inexplicável de simplesmente querer ir. Se por acaso Vitória conseguisse ver um dos trens passando, ela pedalava mais rápido ainda, o máximo que podia, sentindo o vento bagunçando os seus cabelos. Aquilo produzia a sonhada sensação de liberdade, uma vontade estranha de correr, correr. Ela soltava as mãos do guidão ou pedalava em pé, gritava alto para o trem, tentava ver quem estava dentro. Queria poder ir até o fim da linha, ver onde iria dar. O que poderia encontrar? Que espécie de aventuras poderia viver? Acho que é por isso que eu gosto tanto de andar de bicicleta, pensava. Era um fato.
Era uma forma de ir. Quando muito criança, Vitória não tinha permissão para se afastar demais de casa. No entanto, à medida que foi crescendo, ia cada vez mais longe. 5 quilômetros, depois 5 em outra direção, então 10, às vezes até mais. Foi descobrindo os lugares dos quais gostava, as alamedas que desembocavam em ruazinhas simpáticas e que depois se transformavam em trilhas que saíam da cidade, cruzavam as fazendas ou se embrenhavam vegetação adentro, dando em trechos inexplorados do lago Cumberland. No verão, Vitória descia as colinas pedalando ao máximo e parecia que o vento erguia a bicicleta. Era como se pudesse realmente sair voando. Levava Toby junto, que ainda era mais novo e podia correr muito. E ele voava ao lado dela, os dois como borrões pelas estradas. No inverno, Vitória não parava. Era um gorro na cabeça e um par de luvas nas mãos. No rosto sentia o beijo gelado do ar que vinha do lago, agitando ainda mais as mechas douradas, que ficava para fora do gorro. Toby corria também, com a diferença de que Vitória não deixava que ele entrasse na água para nadar. Ela chegava em casa com as bochechas coradas e era ainda mais gostoso aproveitar o calor da residência. O cachorro desabava aos pés da menina e dormia a sono solto, cansado. Por fim, depois de alguns anos, realmente não havia mais para onde ir. Vitória conhecia os 4 cantos da cidade e dos arredores. Queria sair de Pérola do Sul, ir para o norte do país, queria estudar e trabalhar, queria ir. Enquanto Vitória arrumava sua bagagem, aquela sensação voltou a preenchê-la. Um desejo profundo de liberdade. Talvez sim. Ao selecionar calças, vestidos e pares de luvas para pôr na mala, pequenas seleções de pensamentos espalhavam-se em sua mente, como as roupas e as luvas espalhavam-se sobre a cama. Mas eram pensamentos banhados por uma gotinha ácida de inconformismo. Seu pai começara a dar o contra para as ideias dela já há alguns bons 2 anos. Restava a Vitória refugiar-se com a mãe. Se meu pai tivesse um filho homem, já estaríamos em algum estado do Nordeste. Ele pode ter um ateliê em qualquer lugar do país. Por que temos de ficar aqui para sempre? Bem se vê que ele não está preocupado com a qualidade da minha educação superior. Vitória reclamava para a mãe. E se eu não correr atrás, vou terminar casada com algum pretendente que o papai escolher antes que qualquer dos meus sonhos se realize. Ah, Vicky, não exagere. Elizabeth sempre ficava em cima do muro. Não queria alimentar as ideias da filha, mas também não queria asfixiá-la. Criada como moça ariana, participou da Jovens Donzelas. Mas muitas de suas atividades eram semelhantes às dos garotos da mesma idade, com programa de atividades ao ar livre, esportes, presença nos desfiles militares e coisas semelhantes. O objetivo era doutrinar os jovens entre 10 e 14 anos nos princípios da ideologia nazista. Aos 14 anos, Elizabeth seguiu para a Liga das Jovens Alemãs. Ela adorava. As moças aprendiam sobre os deveres da maternidade e afazeres domésticos. Na Alemanha nazista, dava-se extrema importância ao principal papel das mulheres, que era gerar muitos filhos saudáveis e propagar a raça ariana. Elizabeth não só se acostumara à ideia, mas ansiava por ser uma ótima parideira, mãe e esposa. Pena só ter tido uma filha. Contudo, dada a iminência da guerra, a mãe de Vitória só ficou 1 ano na Liga das Jovens Alemãs, pois foi recrutada para a juventude hitlerista, que se tornou obrigatória a partir de 1936. Foi nesse ano que Hitler decretou uma lei tornando extintas quaisquer organizações não nazistas para jovens.
Elizabeth ingressou em 1938 aos 15 anos, meio a contragosto. Ela, assim como quase 8 milhões de jovens arianos puros de ambos os sexos entre 14 e 18 anos, sujeitou-se a uma disciplina semi-militar. Participou ativamente dos acampamentos da propaganda nazista e da maciça doutrinação. Cantou as músicas, marchou sem contar com atividades paramilitares e treinamento militar. Você sabia, mãe, que essa imagem da mulher dona de casa, a esposa maravilhosa, a mãe de vários filhos, deveria mudar, mãe? Elizabeth voltou de seu devaneio para o quarto onde estava com a filha, ajudando-a a fazer as malas. Desculpe, querida, acho que me distraí. Vitória ficou olhando para a mãe, mas por fim continuou. São os homens que impõem essa condição sobre as mulheres, sem nos dar escolha, e ainda acham que o nosso maior desejo na vida é cuidar de 5 crianças, ter um fogão novinho para cozinhar para elas e para o marido. E em fazer o melhor bolo premiado de todos os tempos. Simone de Beauvoir, quem? Ah, é uma escritora intelectual francesa. Francesa? Formou-se filósofa, imagine só. É teórica do existencialismo ao lado de Sartre. Elizabeth nem se deu o trabalho de perguntar sobre o existencialismo. E pasme, a filha continuava entusiasmada. Foram os pais dela quem a incentivaram a seguir o sonho de ser uma escritora. Cresceu em um ambiente culto, dedicou-se profundamente aos estudos, queria entender os segredos do mundo. Isso não é incrível, mãe? É até poético. Vitória fez um gesto com a mão a cada palavra, como se regendo uma orquestra invisível. Entender os segredos do mundo não acha poético? Essas palavras para mim são como uma canção que me toca a alma. Veja onde uma mulher pode chegar se não estiver presa à cultura quadradinha machista, especialmente aqui no Sul. Ela foi ativista política e é feminista e diz que é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho pode garantir uma independência concreta. Independência, entende? Só sendo independente do homem, sendo livre para fazer o que quiser, uma mulher poderá encontrar o valor perdido que ninguém lhe dá. Elizabeth achava graça. Mas então, você não quer um marido? Seu grande sonho é ser independente? Eu deveria ter que escolher um ou outro? Por quê? Porque eu não posso ter os dois. Você vai precisar de um marido muito esclarecido, minha filha. Portanto, eu não penso isso. O Sul tem ideias atrasadas, mãe. Se eu me casar por aqui, jamais vou poder ir embora. Vitória tinha medo de acabar ficando como a mãe. A garota pensava a respeito, mas nunca dizia. Não havia por que ofender Elizabeth. Ela era feliz daquele jeito. Pronto. Como seria bem mais fácil se eu tivesse irmãos homens. O caminho estaria mais aberto para mim também. Aos poucos, talvez ele entenda isso melhor, meu bem. Elizabeth, no fundo, torcia para que sim. Quando Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, causou um rebuliço, sabe? Tanto de admiração quanto de estranhamento. É uma obra enorme, dividida em 2 volumes, um clássico do feminismo. Ela mostra que a primeira feminilidade, a própria essência feminina, é uma espécie de conto de fadas criado pelos homens. Eles nos dizem o que gostamos, o que devemos fazer, como pensar, como viver, e nós consentimos para agradá-los, porque temos que manter a nossa segurança. Dependemos deles, não é? Mas estamos nos mutilando. Simone diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quer dizer, eles nos ensinaram que aceitação e dependência não são próprias, inatas do caráter, assim como um monte de outras chatices, mas as mulheres deveriam poder escolher o próprio destino.
Eu pretendo escolher o meu. E posso saber onde você arrumou esses livros? Encomenda pelo correio? A jovem abriu um sorrisinho. Não conte ao papai, hein? Seu pai já viu e não gostou nada, nada. Você deixou o livro aí na cabeceira, acho. E ele viu. Merda. Vitória deixou cair no chão o par de sapatos que carregava. Vicky. Desculpe, o que você disse a ele? Que era um trabalho para a escola. Vitória atirou-se contra a mãe, abraçando-a e dando beijos estalados em suas bochechas. Nem consegui ler tudo ainda. Vou deixar escondido. Obrigada. Na segunda-feira, bem cedinho, Vitória saiu com o pai no carro da família, um Dodge Custom Royal cinza do ano anterior. Sr. Milton não gostava de carros com cores extravagantes. Saíram da cidade no sentido da barragem de Wolf Creek, margeando os canais do lago Cumberland, por uma estrada estreita, uma das que foram financiadas por Jonathan Spencer e outros investidores e que serviam Pérola do Sul. Olhando pela janela, a garota apreciava o sol, e em especial quando explodia em cheio nas águas dos canais, em uma infinidade de tons. Estava uma manhã lindíssima de outono, despertando em Vitória o desejo de brilhar por dentro, com a mesma intensidade daquele dia cintilante. Logo acessaram a Rota 127, próxima a Rowena, e então rumaram para o norte, agora em sentido oposto a Wolf Creek, cerca de 3 milhas mais à frente. A 127 fazia conexão com mais uma das rotas de Spencer, em ótimo estado de conservação. Aquela estrada era bem maior e os locais a chamavam de trilha verdejante. Ia direto a Edmonton. Esse era o caminho que Sr. Milton costumava fazer sempre que ia a Louisville. O outro braço da trilha verdejante mais curto, nomeado Pequena Trilha, ia para Columbia. Pai e filha não conversaram muito, apenas amenidades. Já era difícil o suficiente para Sr. Milton se lembrar de que aquele era um dia de aula que Vitória perdia e por quais os motivos. Vitória se concentrava nas paisagens sem se permitir dar espaço a melancolias. 32 milhas pela trilha verdejante e estavam em Edmonton. Então, era pegar a Rota 68 até Glasgow, mais 16 milhas. Ali, Sr. Milton costumava deixar o carro em um pequeno estacionamento perto da estação ferroviária. Era o melhor ponto para fazerem uma conexão para a ferrovia Nashville-Louisville. Uma vez nesta, Sr. Milton iria direto para Louisville cuidar de seus negócios e encontrar-se com fornecedores de couro, uma viagem de pouco mais de 85 milhas. Quanto a Vitória, com ticket para as 10h15 da manhã, rumaria no sentido oposto para o sul por 210 milhas até Chattanooga, no Tennessee. De acordo com a herança do sul, a jovem viajaria em uma das incríveis locomotivas Dixies, que se opunham às Northers. Mesmo sendo uma viagem longa, o trem era muito confortável, rápido e luxuoso. Como Vitória conseguiria uma passagem direta de Chattanooga, ela poderia continuar até Atlanta, pois há 2 anos a Louisville-Nashville expandira seu território anexando a Nashville-Chattanooga-St. Louis, que se conectava tanto a Memphis quanto a Atlanta. Mesmo assim, eram mais quase 100 milhas e isso queria dizer que Vitória chegaria à cidade somente no finalzinho da tarde. Na estação, Sr. Milton acompanhou a filha até a plataforma de embarque dela. Despediu-se, dando um beijo em sua testa e sorriu. Tenha juízo, hein? Preste atenção aos horários e trate de comer direitinho durante a viagem. Vitória sorriu de volta, sentindo, segurando animadamente seu bilhete na mão. Estava impecavelmente trajada com seu vestido rosado de petit pois, com luvas pretas, cinto
chapéu com rendinha e bolsa de mão combinando exatamente como uma lady deveria se apresentar.